Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, a ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que és que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu e deixou-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Versículo 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até o verso de número 41, uma leitura um pouco longa. Neste mês de janeiro eu fiz uma pausa, dezembro e janeiro, sobre as exposições de Neemias. Este é um texto bíblico que eu já tive a oportunidade de dar estudo bíblico aqui na igreja o ano passado, num culto de quarta-feira. E também preguei na congregação da nossa igreja em Nova Esperança.
E eu estou muito feliz de poder expor novamente este capítulo. Porque essa perícope, na verdade eu não li, é apenas uma perícope, ela é muito maior do que isso. Mas este texto que eu acabei de ler, essas trajetórias, elas nos apontam algumas evidências negativas na vida dos seguidores de Jesus. Evidências negativas na vida de pessoas que eram discípulos de Jesus. Evidências que mostravam algo errado nos seguidores de Jesus. Agora, quero chamar a sua atenção. Estes homens estavam seguindo o verdadeiro Jesus. Há mais ou menos 3 anos, eles estavam com o Jesus verdadeiro. Eles viram Jesus ensinar, ouviram e aprenderam com o verdadeiro Jesus. O Jesus autêntico. Eles viram os seus sinais, os seus milagres. Eles viram o seu comportamento. Eles foram corrigidos por Jesus várias vezes. Eles estavam seguindo o verdadeiro mestre. Eles estavam no caminho com o verdadeiro Cristo. Eles eram discípulos do verdadeiro Salvador e do único Salvador, como nós aprendemos aqui na liturgia. Mas eles estavam equivocados a respeito de quem este Salvador era e de como eles deveriam agir junto dele. Por isso, eu gostaria de alertar aos irmãos que o Evangelho, a leitura do Evangelho, tem o propósito de nos trazer advertências. Você pode estar frequentando uma igreja de Cristo, a igreja verdadeira, e ouvindo mensagens e sermões e cânticos que revelam e anunciam o verdadeiro Cristo, mas vivendo equivocadamente. Vivendo equivocadamente. Diante deste texto que nós lemos, eu separei 4 evidências negativas do comportamento dos seguidores de Jesus. E a primeira delas está na perícope do versículo 14 até o versículo de número 29, que é Jesus expulsando um demônio de um menino. E a primeira evidência negativa que nós vemos é que os discípulos estavam inoperantes. Os discípulos estavam inoperantes. Olha, quando Jesus, ao descer do monte da transfiguração, porque o capítulo 9, se você perceber, lá no versículo 2, Jesus está com os seus discípulos no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João estão com eles. A presença e a glória de Deus está ali. As suas vestes resplandecem, há uma teofania, a voz do céu em revelar: este é o meu filho que me dá alegria. Ouçam o que ele diz. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele encontra os demais discípulos discutindo com os escribas. Há uma confusão acontecendo em torno da comunidade dos seguidores de Jesus. Há uma confusão acontecendo em torno daqueles que são conhecidos por seguir a Cristo. E por que essa confusão está acontecendo? Há um pai aflito, que logo manifesta o motivo de todo aquele burburinho. E este pai aflito procura os seguidores. Ele procura Jesus e encontra os discípulos de Jesus. E traz o seu filho, possesso de um espírito mudo, que atormenta a vida deste jovem, que transforma a vida familiar num drama, que impede um desenvolvimento saudável, que coloca em risco a vida deste rapaz. Aquele pai aflito procura as pessoas que seguem o verdadeiro Jesus. Mas o versículo 18, o pai do menino diz que eles não puderam expulsar o demônio. Não é isso? O versículo 18, o pai do menino diz: e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando.
Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E por que não puderam? Porque os seguidores de Jesus estavam inoperantes. E você pode pensar aí sentado no banco, mas contra o demônio nem eu posso. Mas ao olhar para o Evangelho, por exemplo, Jesus tinha dado aos apóstolos e aos discípulos autoridade contra os demônios, para que expulsassem demônios. Não era algo que Jesus não havia feito com eles. Não era algo que Jesus já não tinha determinado a eles. No capítulo 9, no versículo 18, no capítulo 6, no versículo 7, você vai ver que Jesus deu aos seus seguidores autoridade. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Não conseguiram fazer o que lhes cabia fazer. Não conseguiram fazer o que era para eles fazer. Os seguidores do verdadeiro Jesus estavam inoperantes naquilo que cabia a eles. Você pode estar achando que eu estou sendo muito duro em fazer essa avaliação dos discípulos, mas percebam a reação de Jesus quando ouviu do pai daquele menino que os discípulos não puderam fazer o que Jesus já tinha determinado a eles, ordenado a eles fazer e dado autoridades para que eles fizessem. Autoridade para que eles fizessem. Versículo 19, Jesus lança um lamento. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus, com isso, mostra que a incredulidade é o caminho para a nossa inoperância. Toda vez que em nosso coração somos movidos pela incredulidade, também somos influenciados a ser inoperantes na causa da fé, na causa de Cristo, na obra do Senhor, na vida cristã, no testemunho do Evangelho. Incredulidade gera inoperância. E é assim que Jesus reclama, mas também denuncia a inoperância dos discípulos. Jesus não diz a eles, não, o inimigo é difícil, ele é poderoso. Embora isso esteja implícito na perícope, no final dela, e nós vamos ver, Jesus não passa pano para os seus seguidores na sua inoperância. Jesus alerta eles contra a incredulidade. Um coração incrédulo não crê na autoridade de Cristo. Um coração incrédulo não crê na autoridade de Cristo. Eles não deveriam expulsar o demônio sobre a autoridade deles. Eles não deveriam expulsar o maligno diante das boas obras que eles fizeram, mas eles receberam de Cristo a autoridade para fazê-lo em nome de Cristo. Meu irmão, lute contra a incredulidade do seu coração. É preciso lutar contra aquilo que muitas vezes assedia a nossa mente, o nosso coração e os nossos sentimentos. A incredulidade nos faz duvidar da palavra de Cristo e de sua autoridade. Jesus, então, ao denunciar a incredulidade, no versículo 19, dá uma receita. Claro que eu uso a palavra receita, e Jesus, como se Jesus fosse um pragmático. Como vencer o diabo? Não é isso, mas no discurso de Jesus com o pai do menino, com os discípulos, no trato, Jesus acaba mostrando como superar a incredulidade para ser operante diante da fé nele, diante de ser discípulo dele, diante da vida cristã, diante da obra do Senhor que precisa ser feita. Jesus, na conversa com aquele pai desesperado, dá a receita contra a inoperância. Tudo é possível ao que crê.
No lugar da incredulidade, creia. No lugar da incredulidade, alimenta o teu coração da esperança em Cristo. No lugar da incredulidade, creia. Tudo é possível ao que crê. E você pode interpretar isso de muitas maneiras, mas há uma interpretação bíblica coerente e única para este texto. Tudo é possível ao que crê não significa que você vai impor as suas vontades a Deus, para que Ele faça o que você quer. Tudo é possível ao que crê, é que diante da autoridade de Cristo e daquilo que Ele exige de nós, você pode realizar. Sim, meu irmão, Satanás é um inimigo derrotado. Ele não tem poder sobre a igreja. Na verdade, diante da autoridade de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tudo é possível ao que crê. Você pode vencer o pecado na autoridade da obra de Cristo Jesus. Por isso, creia. Alimente o seu coração numa fé verdadeira em Cristo Jesus, que venceu o pecado por nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, faz uma advertência a uma igreja que luta a vida cristã, que serve a Cristo. Ele diz: não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Creia na obra de Cristo. Segundo lugar, irmãos. Eu ainda não terminei. Outro aspecto contra a inoperância é a vida piedosa de oração. Versículo 28, Jesus vai embora, expulsa o demônio do menino. A glória de Deus é manifestada. Mas, quando Jesus está em casa, a sós, no particular com os discípulos, eles perguntam: por que nós estávamos inoperantes? Por que não conseguimos expulsar o demônio? Por que nós não podemos fazer ou expulsar aquilo que o Senhor já tinha determinado? E Jesus então responde: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vida piedosa, irmãos, é relacionamento com Deus. Vida piedosa nos faz desfrutar de um envolvimento com a autoridade dele. Oração e jejum são práticas devocionais piedosas, que envolvem relacionamento, envolvimento com quem Deus é. Observem a vida de Jesus. Jesus gastou tempo em oração. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus orou quando foi escolher 12 apóstolos. Que Jesus passava a noite orando antes de atravessar de uma região para outra para pregar o evangelho. Antes da sua morte na cruz, Jesus gastou tempo orando no jardim do Getsemane. O evangelho de João narra a oração que Jesus fez por mim e por você, a oração sacerdotal de Jesus, João 17. A vida de oração é uma vida de envolvimento com a autoridade de Deus. Você pode gastar muito tempo com entretenimento, você pode gastar muito tempo com o seu trabalho, você pode gastar muito tempo com os seus filhos, você pode gastar muito tempo com os seus estudos. Mas se você não está gastando tempo em se envolvendo piedosamente com Deus, todas essas áreas da sua vida sofrerão a incapacidade e a inoperância de conseguir vencer as obras do diabo e este mundo tenebroso. E você se tornará um inoperante na vida espiritual. Se envolva com o Senhor Jesus. Gaste tempo em oração. Gaste tempo em vida piedosa, leitura da palavra. Alimente a sua fé. Creia na autoridade de Cristo. Vença a incredulidade. Jesus é o caminho para isso. Segunda lição, irmãos, ou segunda evidência negativa
dos seguidores de Jesus é que, além de inoperantes, além de não conseguirem fazer o que Jesus ordenou que eles fizessem, os discípulos também estavam ignorantes. O versículo 30 até o versículo 32 mostra que após a libertação do jovem possesso, provavelmente no outro dia ou o quadro seguinte do relato, Jesus se retira para ter um momento particular com os seus discípulos. O versículo 30 deixa claro que Jesus queria um momento a sós com eles, para ensinar coisas importantes. É preciso lembrar que Jesus fazia isso. No ministério de Jesus, nós temos o ministério público de Jesus e o ministério particular de Jesus. No ministério particular, Jesus revelava o mistério do evangelho. Jesus revelava aos discípulos ensinamentos que eram dados somente ao povo dele, aos salvos. E agora Jesus está fazendo isso. No versículo 30, tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém soubesse, porque Jesus queria estar sós com eles. Versículo 31, porque ensinava aos seus discípulos e dizia. O que Jesus ensinava? O que Jesus tinha de tão importante para, de modo particular, para os seus seguidores, falar algo importante, sem que ninguém atrapalhasse? Jesus dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Jesus estava falando da sua obra expiatória, do seu sacrifício vicário. Jesus estava falando da sua obra substitutiva, do seu papel de redentor. Jesus estava ensinando aos seus seguidores que ele morreria sim, em nosso lugar, e que ressuscitaria no 3º dia. Para nós que temos séculos de história da igreja e história do evangelho, parece normal ouvir isso e entender que Jesus estava falando de sua ressurreição. Mas para os discípulos, que tinham uma expectativa sobre o rei, o Messias, o Salvador, eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Eles não entendiam. O que chama mais a minha atenção neste texto é que eles não entendem o que Jesus está ensinando sobre a sua obra, sobre a sua morte e ressurreição. Eles não entendem, mas o problema não é esse. O problema não é eles não entenderem. O problema é eles continuarem querer ficar sem entender. Eles não compreenderam. Olha, irmãos, tem coisas difíceis. Hoje eu e o Rafael estávamos aqui depois da escola dominical e nós falávamos com uma jovem. Tem coisas difíceis que cabe ao Senhor e que nós muitas vezes não entendemos. Mas olha que interessante. Tem coisas que é difícil de entender. O problema é quando nós queremos ficar na ignorância, naquilo que Deus e Cristo revelou para nós. Jesus não estava falando da sua obra na cruz para a multidão. Jesus não foi falar da sua obra vicária para grandes estadistas do seu século. Jesus não foi falar da sua obra e da sua ressurreição para filósofos gregos. Jesus convidou os seus discípulos para um momento particular e revelou a eles o propósito eterno de Deus nele, na sua obra. Eles não entenderam, mas preferiram a ignorância. E nós vivemos num tempo em que as pessoas estão na igreja ouvindo sobre o verdadeiro Cristo, ouvindo sobre a verdadeira doutrina, sobre a palavra verdadeira, e preferem não entender. Preferem a ignorância. Contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, diz o versículo 32. Meu irmão, minha irmã, não escolha a ignorância para a sua caminhada cristã. Não se contente em apenas participar de um culto e ficar emocionado com as canções. A vida cristã é mais do que isso. O Senhor compartilha com os santos
os mistérios da salvação, a obra de Deus, a verdade do Evangelho, e isso é transformador para nós. Não tenha medo da sã doutrina, ame-a, busque, estude, se dedique, aplique-se. Este é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Por causa da ignorância, quando Jesus morre na cruz, os discípulos ficam perdidos. Por causa da ignorância, quando anunciam que Cristo ressuscitou, eles continuam agindo com incredulidade. Por causa da ignorância, eles se privaram do benefício de serem instruídos pelo Salvador. Não cometa este erro. Não escolha a ignorância para o seu discipulado. Este mesmo Jesus nos convida, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, aprendei de mim, e achareis descanso. Jovem, não fique na ignorância quanto às coisas do Senhor. Casais, não fiquem na ignorância quanto aos mandamentos do Senhor para a vida familiar, para a educação dos seus filhos. Irmãos, é preciso não apenas ter um conhecimento acadêmico, mas conhecer aquilo que o Senhor revelou para o seu povo. O Senhor Jesus deseja compartilhar os seus propósitos eternos. João capítulo 15, no versículo 15, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: eu não tenho chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho vos dado a conhecer. Não menospreze esta relação. Conhecer a verdade de Deus nos liberta. João 8,32. O problema maior dos discípulos não era não entender, mas o comodismo de continuar na ignorância, por medo de serem censurados, ou por medo de entenderem que eles estavam sendo contrariados sobre a obra do seu Messias. Deixa o ensinamento de Cristo te moldar. Deixa o ensinamento de Cristo te humilhar. Deixa o ensinamento de Cristo romper com as expectativas mundanas, limitadas e humanas do nosso coração. Não permaneça na ignorância. Jesus é a verdade. E Ele nos ensina. Recorra a Ele. Terceira evidência negativa. Além dos discípulos estarem inoperantes, além de estarem ignorantes, os discípulos também eram arrogantes. O versículo de número 33 ao versículo 37, nós temos algo muito peculiar acontecendo. Jesus estava indo para Cafarnaum. Jesus percebe que existe uma disputa entre os seus seguidores. Os seus discípulos estão discutindo entre si e há uma disputa entre eles. E Jesus percebe o clima e Jesus então, de forma didática, no verso 34, chega para eles e fala: por que vocês estão aí tão calados? Por que vocês estão tão emburrados aí, guardando silêncio? Porque pelo caminho eles haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ao serem questionados, eles guardaram o silêncio de Jesus. Eles não contaram o motivo, pois eles temiam revelar o quanto eles estavam arrogantes. Olha, irmãos, no mundo moderno, as pessoas, elas precisam evidenciar para mostrar que estão tendo sucesso. Então, elas precisam evidenciar sua felicidade, mesmo que ela seja maquiada por páginas de redes sociais. Elas precisam maquiar muitas coisas dos seus dilemas da vida, dos seus sofrimentos, dos seus relacionamentos. Elas sempre mostram que estão bem.
Veja bem, com isso, irmãos, eu não quero dizer que você precisa sair mostrando suas entranhas e seus problemas para todos. Mas é que há uma busca por ser o melhor, por ter o melhor, por parecer melhor. Por saber mais. Eu me formei na melhor faculdade, o meu filho é o melhor da sala. A gente sempre tem a necessidade de ser o melhor, de parecer o melhor. Os discípulos estavam influenciados por essa cultura mundana e pecaminosa. E entre os seguidores, entre os caminhos com o verdadeiro Jesus, entre o estabelecimento de seu reino, eles começaram a discutir quem deles era mais importante para ter um papel importante dentro deste reino de Cristo. Os discípulos estavam arrogantes. E não pense você que Jesus vai passar pano para os seus seguidores. Jesus mostra ainda dizendo que seu reino, no seu reino, maior é quem serve. Sabe qual é o maior título na igreja? Qual é o maior título de status da igreja de Cristo? Servo. Jesus se apresenta assim no Antigo Testamento, ele é revelado como servo do Senhor, o servo sofredor. Jesus veio para servir aos propósitos do Pai. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, quando apresenta o seu apostolado, ele usa a palavra servo para descrever o seu ministério. Para Paulo, ministério e a palavra servo caminham juntos. Ele usa várias palavras que trazem esse significado. Diácono, escravo comum, como doulos, ou escravo que foi condenado a gastar a sua vida até a morte, como hipéretes. O chamado da igreja é para servir. E no reino de Cristo, Jesus deixa isso claro no versículo 35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O chamado da igreja é para servir. Eu participei de um acampamento, num retiro de carnaval. O ano era 1995. E o título do retiro era Servos Salvos para Servir. Foi um retiro muito importante para a minha conversão. Pastor Saulo que ministrou nesse retiro. Servos salvos para servir. A verdade é que o evangelho nos faz servos e não senhores. Não há espaço para outro senhorio. Não há espaço para outros senhores. Só há um Senhor. E Ele é digno de toda obediência, de toda reverência, de toda devoção. Na comunidade dos seguidores de Jesus, só há um Senhor. Todos nós somos servos. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. E sirva a todos. Olhe para Jesus. Olhe para o exemplo dele. No Evangelho de João, no capítulo 13, no momento do cenáculo, quando Jesus se reúne para comer a Páscoa com os seus discípulos, no versículo 13 ao 35, Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz assim para eles: vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Olha o que Jesus diz, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Com isso, Jesus não criou nenhum tipo de rito litúrgico, para que num culto a gente venha e lave os pés uns dos outros. Mas o que Jesus fez foi lembrar os discípulos que o papel dos discípulos dele é servir uns aos outros. Não há espaço para soberba, não há espaço para arrogantes. Mas lembra que no começo desse sermão, eu disse que eles estavam seguindo o verdadeiro Cristo? Era o verdadeiro Jesus. Mas eles não conseguiam ver o Senhor servo. E é possível que você passe a vida dentro de uma igreja,
inclusive trabalhando na igreja, ocupando cargos dentro da igreja e do serviço do Senhor, com um coração arrogante e altivo, achando que você é insubstituível ou necessário ser honrado pelos irmãos. Jesus dá um exemplo. Tomando uma criança no meio dos discípulos, os recomendava. Você já pensou por que uma criança? Porque criança geralmente não é considerada importante, principalmente no mundo antigo. Quando o assunto é importante, as pessoas dizem, ei, isso aqui não é coisa de criança não. Jesus então toma uma criança, provavelmente de colo, porque ele toma ela nos seus braços, coloca no meio dos discípulos, toma essa criança nos seus braços e diz, qualquer um que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Mostrando que no reino dele, os pequenos, os desconsiderados, os últimos, são importantes. Os valores são inversos aos valores deste mundo. Olhemos para Jesus. Quarta evidência negativa dos seguidores de Cristo. Eles, além de estarem inoperantes, de serem ignorantes e de estarem arrogantes, eles também estavam intolerantes. Do versículo 38 ao 41, o quadro narrado é até engraçado. Porque João puxa assunto com Jesus. Ele já levou tanta lambada ali, os discípulos estão, né? Jesus, até quando eu vou aguentar vocês? Né? E Jesus só nas advertências ali, ó. Aí João quer puxar assunto para... eu vi um homem expulsando o demônio. Espera aí. O que eles tentaram fazer e não conseguiram? Eles encontraram alguém que estava fazendo em nome de Jesus algo que eles não conseguiam fazer. Beleza? Só que esse camarada não andava com eles. Não estava esses 3 anos andando de barquinho na Galileia, andando pelas estradas empoeiradas, às vezes ficando muito cansado, cercado pela multidão, tendo que trabalhar, porque quando Jesus multiplica pães e peixes, Jesus olha para os discípulos e fala, deem vocês mesmos de comer a este povo. Ele olhou, pô, esse cara não anda com a gente. Esse cara não está aqui seguindo Jesus o tempo inteiro igual a gente. E está fazendo o que eu não consigo fazer. A gente proibiu ele. Senhor, faz não. Falei para ele assim, ó, para de fazer isso. É só a gente que pode. Esse é o problema dos intolerantes. O versículo 38 diz, e nós lhe proibimos. Não foi apenas João que fez isso. Houve um consenso. Ele usa a terceira pessoa no plural. Nós proibimos ele. Houve um consenso dos seguidores de Cristo. Olha, você está fazendo algo aí. Você não anda com a gente não. A gente não te conhece direito. Então para de fazer isso. Eles estavam intolerantes. Porque encontraram alguém que fazia o que eles não faziam. E faziam isso em nome de Jesus. E essa pessoa não estava talvez na mesma trajetória que eles, dentro do mesmo círculo que eles. Os intolerantes são assim. Eles não são intolerantes por causa da verdade. Eles não são intolerantes com o erro. Eles não são intolerantes com a injustiça. Eles não são intolerantes com o bem e o serviço. Eles são intolerantes com o diferente. O intolerante acha que só ele tem autoridade. O intolerante acha que só a opinião dele está certa. O intolerante é como o professor de Deus. Ele sabe de tudo. Ele tem resposta para tudo. O problema do intolerante é que ele se fecha. Ele não consegue aprender com ninguém. Ele não tem humildade.
O intolerante, ele é irmão do arrogante. Porque ele se acha um fim em si mesmo. Ele isola os outros. Não é da minha denominação. Não cumprimenta com a paz do Senhor. Não ajoelha na igreja antes do culto começar. Ele não fala igual a gente. Ele canta diferente. Ele conhece pouco ainda sobre o Evangelho. Jesus repreende esses homens. O verdadeiro Jesus repreende os seus discípulos. Versículo 39 e 40. Não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. A igreja tem gastado muito tempo com intolerância. E às vezes diz que está fazendo isso em nome do Evangelho. Mas na verdade está fazendo isso por causa de politicagem eclesiástica, por causa de status, de interesses pessoais, ou até mesmo por bairrismo religioso. Jesus nos convida a olhar o que ele tolerou na cruz, os nossos pecados, não fazendo caso da ignomínia que lhe estava proposta. Diz o escritor de Hebreus, olhemos para ele, irmãos. Quem não é contra nós, por nós. Jesus está falando o que ele fez em meu nome. Sejamos a comunidade de seguidores de Jesus, do verdadeiro Jesus. Ele está revelado nos evangelhos e nas escrituras. Sejamos seguidores do verdadeiro Jesus. Mas isso fica um alerta para os seus seguidores. É possível seguir o verdadeiro Jesus e fechar os olhos para quem ele é, estar equivocado sobre o que ele faz e não entender o que ele ensina e ficar ignorante. A culpa não é do verdadeiro Jesus. A responsabilidade é nossa. Jesus não mudou. A comunidade de seguidores de Jesus tem um grande desafio: segui-lo verdadeiramente. Como seguidores dele, podemos ter experiências com ele, como estes discípulos tiveram, e ainda assim não reconhecê-lo como mestre. Podemos ouvir dos seus ensinamentos e ainda assim agir e pensar com ignorância. Podemos estar na caminhada com outros e arrogantemente achar que somos melhores. E agir com intolerância com aqueles que precisam de nosso apoio, estímulo e serviço. Em todas essas evidências negativas aqui, Jesus se apresenta. Em todas essas evidências negativas, Jesus confronta os seus seguidores. Por quê? Não apenas para reprová-los, mas para criar neles o valor do seu reino. Sigamos a este Jesus. Deixemos que ele nos advirta, que ele nos corrija, que ele nos admoeste. Aprendamos com ele. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.